Olá, turma. Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje a gente vai estudar sobre os recursos hídricos que são encontrados no nosso planeta Terra, tá certo? Então, quando a gente fala de recursos hídricos, a gente está falando, como a imagem está nos mostrando, de água, ok? A gente sabe que o planeta Terra, apesar de ter esse nome, ele possui um número muito maior de água do que de terra. Só que a gente vai aprender durante a aula de hoje que nem toda essa água está disponível para consumo humano, ok? Então hoje a gente vai aprender como é que se encontra disponível esses recursos hídricos ao longo do planeta Terra. Primeiro, quando a gente fala de água, a gente tem que voltar para esse estudo aqui de algo que está nos nossos ensinos desde que a gente era bem pequenininho, né? Que é o ciclo da água, ok? Quando a gente fala de ciclo da água, a gente está falando da forma como a água se encontra ao longo da natureza. E o ciclo da água ele se dá principalmente através desse esquemazinho que a gente tem aqui. A água que vai estar parada, seja em rio, seja em poça, ela vai sempre evaporar, ok? Então, com a ação do sol, essa água tende a virar vapor d'água, ok? Professor, mas é só essa água que vai lá para o céu a partir da evaporação? Não. A transpiração de vegetação, né, a forma como a vegetação ela faz a sua respiração, também gera água em forma de vapor. Então, tanto a água que é liberada pela vegetação, quanto a água que sai de rios, do oceano, de poças d'água, elas vão ser em forma de vapor colocadas lá na região da atmosfera. Na atmosfera, elas vão sofrer um processo de condensação, ok? Então, com essa condensação, esse vapor d'água vai ficar mais concentrado e vai formar essas nuvens, que ao longo do tempo vão ficar bastante carregadas, exatamente dessa água, ok? Então, as nuvens vão ficando carregadas, vão mudando de cor por conta desse carregamento de água, né? Até que um dia ela vai ficar tão pesada que ela vai precipitar, né? Ou seja, ela vai cair e vai cair em forma líquida, né? Em forma de chuva. Professor, só pode cair em forma de chuva? Não, né? Em áreas mais frias pode cair em forma de granizo, que é forma de gelo, né? Cubos de gelo, assim como também em regiões mais frias ainda, regiões polares, pode cair em forma de neve, tá certo? Mas aí no caso da maioria das áreas vai cair precipitação em forma de água líquida mesmo, ok? Então nesse caso aqui, quando há precipitação, a água tende a ou empoçar e sofrer novamente a evaporação, ou ela infiltra na terra e vai chegar até o rio, até um corpo de água mais próximo. Então, com isso, a gente tem o ciclo da água. Por que, que é um ciclo? Porque ele não termina, tá certo? Sempre tem a evaporação ou transpiração, depois a condensação, a precipitação, a infiltração para recomeçar o ciclo. Evaporação, condensação, precipitação. E assim por diante. Por isso que a água ela é um bem inesgotável. Porém, a gente vai ver que essa água, ela é dividida entre a água potável, né, a água que está disponível para o ser humano, e a água que não é própria para o uso do ser humano. Então, por conta disso, a água que é própria para o uso do ser humano, ela tem uma quantidade que, sim, se houver algum problema ambiental dentro desse ciclo, pode ser que afete o uso da água por parte do ser humano, ok? Então, ao longo do planeta Terra, a gente vai ter essa distribuição da água no mundo. A gente divide a água entre água salgada, que são as águas dos oceanos, que a gente vê que 97,5% dessa água está nos oceanos e apenas 2,5% são águas doces.
Essa água doce é exatamente a água em que não está no oceano, são as chamadas águas continentais, e a gente vai ver que ela é dividida em, a maior parte dela, 69,8%, vai estar congelada nas calotas polares. 29% vai estar na área subterrânea, aquíferos e lençol freático. A gente vai já saber o que é, o que significa esses aquíferos e lençóis freáticos. Apenas 0,3% que está presente em rios e lagos, ok? Então, 0,3% desse 2,5% é que faz parte da água de rio e lago. E outros ainda está em 0,9%. Quando a gente fala de outros, a gente está falando de vapor d'água e etc. Ok? Pronto. Quando a gente fala de água continental, a principal forma do ser humano ter acesso a essa água doce, a essa água potável, é através dos rios. E os rios, para a gente entender os rios, a gente precisa saber as principais partes, ok? Então, aqui no rio, a gente vai ter o ponto inicial com a chamada nascente. Normalmente, em quase todos os rios, a nascente vai estar presente em áreas altas, em áreas de relevo alto, ou montanha ou planalto. Lá vai nascer o rio. Uma água que venha do subsolo vai brotar. E essa descida do relevo vai ser responsável por essa principal formação do rio, porque vai normalmente o caminho do rio vai ser jusante, que significa exatamente essa descida, ok? Então o rio vai sempre estar nesse sentido de descer, pegando exatamente esse sentido jusante para que ele consiga chegar até o seu final. Então, aqui nós temos a nascente, a primeira parte do rio. Ao longo, a gente vai ter o rio principal, que a gente vai já entender o que é, mas essa parte principal do rio, ela é chamada de leito, ok? Então, o leito do rio é esse corpo mais grosso do rio, quando ele chega exatamente à sua parte onde tem mais água. É o chamado leito do rio. Os rios maiores, eles sempre vão ter afluentes, que são rios menores, que vão interligar esse rio maior, então vai ter os afluentes, e alguns são tão grandes que eles ainda vão ter subafluentes. Então vai haver rios menores que vão estar ligados aos afluentes, que os afluentes é que vão interligar eles com o rio principal, ok? Por último, a gente ainda tem a foz ou embocadura. O que é a foz ou embocadura? É o final do rio. O final do rio vai ser sempre o encontro dele com o oceano, tá certo? Então o rio principal sempre vai desaguar no mar. E quando ele deságua no mar, ele pode ser feito isso em duas maneiras. Existe a foz em estuário e a foz em delta. Neste exemplo aqui, a gente vê uma foz em delta, que é quando tem uma camada de sedimentos aqui no meio, que divide a foz para uma parte da água do rio vir por um lado e a outra parte vir pelo outro. Quando não tem essa camada de sedimentos, essa camada de terra, é a chamada foz em estuário, ok? Que é quando vem direto. Quando tem a camada, é foz em delta, e quando não tem a foz em estuário, ok? No livro de vocês vai trazer as principais características de cada uma dessas partes do rio. É interessante que vocês deem uma lida para ficar bem fixo na nossa mente, beleza? Pronto. Então, uma vez que a gente entendeu as partes de um rio, é necessário a gente entender o que vai significar bacia hidrográfica. Quando a gente analisa as partes de um rio principal, a gente vê que existe toda uma área em que vai fazer parte desse rio, ok? Abrigando desde a nascente, passando pelo rio principal, os afluentes, subafluentes e a foz ou embocadura, certo? Então, uma bacia hidrográfica vai ser toda essa área
em que vai fazer parte o rio, tá certo? Então, essa bacia hidrográfica vai abranger todas as partes do rio. E é toda essa área, não é apenas a parte da água, mas toda a área onde vai receber, nem que seja uma pequena parte do rio, seja afluente ou subafluente ou nascente ou rio principal, toda essa área vai ser denominada de bacia hidrográfica, beleza? Então, diante disso, no Brasil, a gente vai ter as principais bacias hidrográficas para a gente estudar. Muito importante porque o Brasil é um dos países onde mais tem rios, onde mais tem água doce presente em rios e lagos. E quando a gente estuda as bacias hidrográficas do Brasil, a gente vai ter essas como principais. Os destaques são a bacia amazônica, que é considerada a maior do mundo. Então, toda essa área aqui recebe pelo menos uma parte do rio principal, que é o rio Amazonas, seus afluentes ou subafluentes, ok? Então, toda essa área aqui vai receber alguma parte que está interligada ao rio Amazonas. Por isso, o nome das bacias sempre vai ser o nome do rio principal. Então, aqui a gente tem a bacia hidrográfica amazônica, a gente tem a bacia do Tocantins-Araguaia, que está nessa região aqui, que ela é muito importante porque ela vai interligar o caminho até a floresta amazônica e ela tem regiões com quedas d'água, o que faz com que seja construído uma usina hidrelétrica aqui, tá certo? Os rios também têm essas características. Vários usos podem ser feitos a ele, não apenas o uso da água, tá certo? Então, a bacia amazônica, como é uma região mais de planície, vai ser melhor para ser navegado. Então, vai ser caminho de transporte para muitas pessoas aqui na bacia amazônica. Já no Tocantins-Araguaia, a principal característica é a construção de usina hidrelétrica. Aqui no Nordeste, a gente vai ter pouca chuva, mas a gente ainda vai ter algumas bacias hidrográficas que vão se destacar, como o Atlântico Nordeste Ocidental e o Atlântico Nordeste Oriental, que vai ter muitos rios considerados intermitentes. O que é um rio intermitente? É que no período de seca, o período em que não chove muito, eles vão secar, porém eles vão encher novamente no período de cheia, no período onde tem uma estação chuvosa, tá certo? Assim como o Parnaíba, tá certo? Parnaíba é outro rio aqui do Nordeste que vai ter essas características também. Passando já mais para esse lado, a gente vai ter a bacia do Atlântico Leste e do Atlântico Sudeste, que vão estar totalmente interligadas aqui com o Oceano Atlântico. A gente tem uma das bacias principais do Nordeste, que é a bacia do Rio São Francisco. Por que ela é importante? Porque se a gente observar aqui, a nascente dela, ela vem da região Sudeste, que é uma região que chove muito, e ela deságua aqui na região Nordeste. Então, por conta dessa nascente ser aqui na região onde vai ter mais chuva, esse rio São Francisco ele vai ser responsável por irrigar boa parte da região Nordeste. Tanto que existe o projeto de transposição das águas do rio São Francisco. E o rio São Francisco vai passar nessa região e daqui o governo fez o projeto para essas águas irem para todas as regiões do Nordeste. No Rio São Francisco existem vários rios, o rio principal e seus afluentes, em que, diferente dos outros rios do Nordeste, ele vai ser perene, ele vai durar, vai ter água o ano todo, inclusive no período de seca, ok? Já aqui na região sul, a gente vai ter os rios Paraguai e Paraná, com alto potencial hidrelétrico também, assim como o Tocantins-Araguaia. A gente tem usinas nucleares aqui no Paraguai e Paraná. Destaque para a usina de Itaipu, né, que tem partes tanto da bacia do Paraguai quanto da bacia do Paraná. E essa usina hidrelétrica é a maior do Brasil, tá certo? A usina de Itaipu é a maior do Brasil. Por fim, a gente ainda tem as menores bacias, mas não deixando de ser importantes, principalmente porque elas vão interligar regiões aqui do Brasil, a região sul, com outros países da América do Sul, que é a bacia do Rio Uruguai
e a bacia denominada de Atlântico Sul, ok? Sugiro também que vocês deem uma lida, o livro de vocês traz ótimas características sobre cada uma dessas bacias hidrográficas. É importante também a gente dar uma estudada da localização no mapa de cada uma dessas bacias hidrográficas, ok? Por fim, a gente ainda tem, dentro da análise das águas continentais, das águas que estão na parte de continente, a gente tem as águas subterrâneas, que, como eu disse, elas têm tanto o lençol freático, que é exatamente a água em que é infiltrada, seja em qualquer região, e esses lençóis freáticos tendem a surgir, tendem a formar os chamados aquíferos, que são grandes depósitos de água no interior da Terra, né, na região subterrânea. Então, quando a gente analisa aqui o território brasileiro, se destaca dois aquíferos. A gente tem um grande aquífero que durante muitos anos foi considerado o maior do Brasil, que é o aquífero Alter do Chão, onde tem muita água, água potável, tá certo? Ele se encontra aqui na Amazônia. Porém, há alguns anos já tem os estudos que descobriram o aquífero Guarani, que também é um dos maiores do mundo. Tem uma grande quantidade de água subterrânea em toda essa região. Se a gente observar, ele também está presente não só no Brasil, mas pelos países Uruguai, Argentina e Paraguai. Então, por conta disso, o Brasil tem uma certa dificuldade em utilizar as águas do aquífero Guarani. Porém, vai ser uma riqueza muito grande para o futuro, no momento em que a gente tende a ter algum déficit hídrico, né? Que é no momento em que o uso da água potável vai ser tão grande que pode ser que tenha falta no futuro, ok? Mas diante disso a gente consegue compreender as principais partes dos recursos hídricos que a gente tem no planeta e sugiro que vocês deem uma estudada no capítulo para fazer as atividades. É isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.